Quase a metade das demissões são voluntárias, ó. Isso é um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil. Na notícias imbituba.com.br, prefiro sair. Pedidos de demissão batem recorde, já são quase 38% do total de dispensas. Detalhe, quando o cidadão tá aqui, ó, amarrado, tá amarrado, em nome de Jesus, tá amarrado nessa carteira de trabalho, você pede demissão, você paga para sair da empresa, né? Você tem verbas rescisórias que você perde. Eu pedi demissão na CLT uma vez só na vida para nunca mais. Crendo Deus Pai, quase que eu tive que pagar para sair da empresa, você tá doido? Isso aí não dá futuro pra ninguém, não. Você vai pedir demissão, viu, galera? Eu não peço demissão, não. Eu falo, o quê? Eu pedi demissão, nada. Fica trabalhando bem sossegado aí. Até enquanto tiver trabalho, eu tô fazendo o meu. Acabou. Porque, olha... Então, o camarada, pra ele pedir demissão, ele tem que estar muito insatisfeito com o trabalho dele, velho. Pra ele poder pedir demissão na CLT, tá ligado? No PJ é diferente, né? No PJ você trabalha e recebe. Então, eu trabalhei 3 dias, eu peço demissão, acabou. Eu recebo aqueles 3 dias e não recebo os dias que eu não trabalhei. Né? Agora a CLT, da outra parte do seu dinheiro, que o pessoal fica segurando lá e não deixa você pegar. É uma palhaçada essa CLT, né? Quer dizer, tem um lado bom também, né? Mas tem esse lado aí que é bem ruim, ó. Então, pedidos de demissão em alta, apagão de mão de obra em setores que exigem trabalho braçal e longas jornadas, incluindo noites e finais de semana. Olha só, em trabalho braçal com longas jornadas, ninguém quer, né? Se você não vai aposentar, pra que você vai ficar trabalhando lá pra cacete? Só se tiver precisando muito, né? E lembrando que no Brasil é um país assim, que o sujeito comete um pequeno delito, ele vai preso, come de graça na cadeia lá. Então pra que ele vai ficar? De fome tu não morre, né? Se for pegar, nem precisa chegar a tanto, né? Tu pega o auxíliozinho do governo, faz um biquinho aqui, uma coisinha ali, você já tá comendo. Então pra que você vai trabalhar muito? Só se for bobo, tá ligado? Da construção civil aos restaurantes, uma onda de desprezo ao emprego formal e críticas nas redes sociais a expedientes prolongados, horários inflexíveis, chefes tóxicos e escala 6x1, com uma só folga semanal e uma explosão de número de microempreendedores individuais mês. Faltou falar dos maravilhosos aplicativos. O cara fala, precarização de trabalho. Precarização, meu pau na tua mão. Porque é muito legal você ter flexibilidade, né, no seu trabalho. Imagina, eu quero ter segurança. Aí você fica trabalhando em escala 6x1, 12 horas por dia lá, e os caras botam pra você entrar às 8, 10 da manhã e sair às 6 da tarde. Isso aí não dá 12 horas, né? Dá só 10, mas aí você tem o tempo pra ir lá, o tempo pra voltar. Quando você vai ver, Deus do céu, o custo é muito... Isso aí que é precário. Não é o camarada ficar no Uber lá, não, acordar 11 horas da manhã, que nem eu fazia, e ficava online lá, 3 horas, cansei de dirigir. Que hora é? 3h30 da tarde. Parava. 3h30 nada, eu cansava, eram as 2 e pouco. E aí eu já parava já. Falei, que trabalhar 3 horas e pouco, tá bom, eu volto amanhã pra trabalhar mais. Isso é que é bom, mano. Inclusive, dia 15 de abril, anota aí na sua agenda, na nossa próxima terça-feira, a gente vai iniciar aqui o projeto Tranquilão Jobs. A gente vai resolver esse problema, a gente vai uberizar o setor de serviço e comércio. A gente vai desenvolver um aplicativo aqui em Live Code com a colaboração de vocês aí. Vai ser uma solução da comunidade pra gente resolver esse problema. Não vai mais ter. É para contratos ali, para você contratar uma pessoa para trabalhar para você que não precisa de qualificação. Precisa descarregar um caminhão, precisa, sei lá, pegar umas caixas, carregar um negócio, descarregar uma areia, coisa. Você vai chamar o cara, vai pagar ele por hora, vai ter um valor fixo por hora, que ainda estamos pensando nisso aí, né? Vai ser 20, vai ser 30, vai ser 40, eu não sei. A gente vai pensar, então começa com 40, se tiver caro a gente vai baixando, né? E pode ter até uma tarifa dinâmica também, que nem o Uber, né? Na hora que não tem gente disponível, em vez de você pagar 40, você paga 80, e aí você tem um cara ali por 1 hora para você, para ele trabalhar. Se você achar que tá muito, aí você não paga, espera uma outra hora. Então, a ideia vai ser essa, vai ser o Uber da mão de obra desqualificada, assim. Você vai poder fazer qualquer serviço que não precise de treinamento. Você que tem um lojista e alguma coisa, você pode chamar as pessoas só na hora que tem movimento na sua loja, né? Então, tudo isso a gente vai construir aqui no canal Jovem Tranquilão aí. Aguardem, né? Pra gente acabar com esse problema, mano, e libertar os brasileiros dessa palhaçada aí do cara ter que trabalhar 6 vezes na semana pra ele chegar lá e ficar de braço cruzado quando não tem serviço, sabe? Eu acho isso aí um desperdício de vida humana. É um genocídio parcial, vamos dizer, né? Imagina quantas horas de vidas humanas são perdidas assim, ó. Porque você tem que estar no trabalho na hora que não tem serviço pra você fazer. Por isso que a uberização, essas coisas é maravilhoso. Na hora que você tá precisando de dinheiro, você vai lá, faz o serviço e já recebe. No outro dia você pode gastar o dinheiro. Nessa vida sem aposentadoria, né? Pensando em nós aqui que somos curtoprazistas, estamos fazendo nosso dia a dia ali, preocupado em viver uma vida boa, a galera da geração Z também. Mano, eu não tô preocupado em trabalhar pra ter uma aposentadoria o dia que eu tiver velho. Não, isso aí
aí é outra história. Eu quero trabalhar, ter um dinheirinho pra fazer minhas coisas, tá ligado? Então, ó, esses são sinais, né, de que o brasileiro tá mudando sua relação com o trabalho. Obviamente, né? Antigamente o sujeito aposentava com 50 anos, aí ele podia ter um trabalho ruim, ele aturava aquilo ali. Meu pai mesmo aposentou acho que 48 anos de idade. Aí depois ele tinha o resto da vida para viver. Hoje em dia os caras botam lá 65 para você aposentar. E ainda você não tem certeza se vai aposentar aos 65, nada impede que quando você tiver com 60, eu fiz uma conta já. Se eu quiser aposentar ganhando teto e INSS, né? Eu tenho que trabalhar até os 72. Se eu aposentar com 65, eu ganho 2.000 e pouco. Fala, cara, isso na regra atual. Você imagina até eu chegar nos 65, daqui 30 anos, os caras já não vão ter mudado tudo de novo. Então a insegurança tá grande, né? E se o futuro tá inseguro, você tem que pensar no curto prazo. Pra que eu vou esperar ficar velho pra aposentar? Já aposento agora. Já curto minha vida agora. Tira uma mini aposentadoria, tira um sabático, né? Quem é novo, mora com os pais, continua morando, já antecipa a sua aposentadoria. Em vez de se aposentar dos 65 aos 80, né? Você tem 15 anos, não, você fica dos 20 aos 35 na casa dos pais, enquanto você é novo, sem trabalhar, curtindo a vida, aproveitando. Depois você começa a trabalhar assim, faz um biquinho aqui, faz outra ali, e vai fazendo assim, né? É mais ou menos isso. É um indicador que retrata bem isso, né? Nunca tantos empregados formais pediram demissão no Brasil. O estudo do economista Bruno Imaizumi, caralho, é muita coisa aqui. Os caras gastam mó tempão pra explicar. Não sei o que. Eu falo, ó, 37%, mano, dos desligamentos nesse ano aqui foram pedido do trabalhador. É isso. No ano passado foi de 24%, né? E tá subindo. Aliás, 2020, né? Desde 2020 tá subindo. Lá no passado, entre 2013 e 2014, né? Quando a taxa de desemprego tava tão baixa quanto a atual, a parcela oscilava entre 29% a 30%, né? E tudo bem, vai. Vamos pensar que 2013, 2014. Vocês lembram o que estava acontecendo em 2013, mano? Tava tão bom o Brasil nessa época, né? Eu não sei o que acontece com essas estatísticas aqui, ó. Olha o que você tinha aqui, ó. Você tinha isso aqui na rua. Essa era a época que o Brasil com desemprego baixo, era isso aqui que tava na rua. Tava bom essa época, né? Devia estar bom pra caralho, né? É aquilo que eu falo, meu sonho, eu tenho um sonho, Martin Luther King Jr., viver no Brasil do IBGE. Que isso, cara, as taxas estavam tão baixinho, o desemprego, o povo tudo na rua lá reclamando de 20 centavos na passagem. Caralho, o que acontece? Esse mundo oficial das estatísticas versus o mundo real. Eu não sei o que acontece, não. Mas se você pensar aqui nessa narrativa, tá bem contada assim, ó, taxa de desemprego baixa, aumenta os pedidos de demissão voluntária. Por quê? Aquilo lá, você arruma um emprego melhor, você sai fora, tá ligado? Ou às vezes também você fala assim, às vezes a taxa de desemprego tá baixa porque o trabalho tá ruim, mano. Você vai trabalhar a escala 6x1 pra ganhar 1.500, melhor você não trabalhar. Você fala, que foda-se, eu vou fazer outra coisa na minha vida agora. E o desemprego ele é calculado assim, né? Eu acho certo. Muita gente critica, mas eu acho certo. O desempregado não é o cara que não tá trabalhando, é o cara que tá procurando emprego e não consegue, porque o cara que não tá trabalhando apenas, ele tá numa mini aposentadoria, no sabático, ele não tá afim de mexer com esse trem de trabalhar agora, não tá precisando, né? Então, ó, o perfil desses trabalhadores são mais jovens, mulheres e comerciários, a área de comércio, por isso que vem aí o Tranquilão Jobs, mano, para poder resolver o problema do comércio no Brasil, que é trabalhar demais. Esse é o maior problema do comércio. Então você vai contratar, vai ser a uberização do comércio, vai resolver esse problema igual a gente resolveu aí na área de transporte, logística, tudo isso aí funciona hoje muito bem, obrigado, né? Você não precisa estudar, passar por 500 etapas de processo seletivo, ficar naquela humilhação lá de ficar imitando um macaquinho lá, não tem uns negócios assim? Que bicho você seria? Aí você vai lá, imita um macaquinho, faz uma árvore, imita um leão, fica de quatro, fica imita lá, porra, velho, que humilhação isso aí. Nos aplicativos tem nada disso, você manda seus documentos lá e fica online, aí começa a vir trabalho pra você, tá ligado? Ó, o nosso amigo aqui, o Lenda falando, melhor viver de day trade do que trabalhar CLT. Pois é, ainda mais nessas condições, né? Ainda mais nessas condições de trabalho aqui, muito exaustivo, né? Então, em tempos de economia aquecida, é mais fácil trocar um emprego pelo outro, a rotatividade aumenta. Será que a economia tá aquecida mesmo? Eu não sei não, acho que tá queimado, já passou do ponto. Dessa vez, a proporção dos que pediram as contas atingiu um patamar inédito, né? Muitos estão deixando de vez a carteira de trabalho em busca de flexibilidade, uma chance de ganhar mais. Pois é, a gente tem que acabar com esse negócio de CLT obrigatório, mano. Fala lá, ó, você vai escolher, você põe um xizinho assim, não tem lá, você gostaria de optar por vaga de transporte para andar de buzu? Não, marca um xizinho no não. Agora, devia ser assim, você gostaria de optar pela CLT?
Aí, se você optar pela CLT, você vai ganhar 9 mil. Se você não optar, você ganha 25, né? Que é mais ou menos essa proporção entre o valor líquido e o valor que a empresa gasta. Então, você põe lá, eu prefiro não CLT, dar os 25 na mão do pai, que eu mesmo me resolvo. Eu não preciso do governo, com essas bostas que eles fazem aí, né? Então, esse aqui é o tema, né, dessa reportagem, falando aqui que a escolaridade alta, né? O percentual de demissão em relação às dispensas chega a 45% entre aqueles com superior incompleto ou completo. Então veja que aqui está praticamente a metade dos pedidos de demissão da galera que seria a gente aqui, né? A gente que é da área de TI, essas coisas, é um destino superior, vamos dizer assim, né? O pessoal que está entre 17 a 24 anos, ó, 42%. Cara, o camarada com 17 anos trabalhando, dá uma dó, não dá? Eu tinha vontade de pegar, assim, tudo bem, se você é uma pessoa que tá passando necessidade, ok. Mas pegar esses meninos aí que tem casa boa, sabe? Família, vai ficar. Você tá com 17 anos, vai ficar perdendo sua juventude lá trabalhando. É tanta coisa pra você fazer. Você tem a vida toda pela frente pra trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 19, né? Me arrependo. Se fosse hoje, eu começar a trabalhar só depois dos 23, depois de formado. Formar primeiro pra depois trabalhar. Eu fiquei trabalhando, cansei, não me formei, tranquei a faculdade ainda e perdi minha juventude. A sensação que eu tenho é essa, eu não fazia nada, só vivia cansado, acabei com a minha saúde, então, mano, você é louco, né? Entre as mulheres trabalhadoras do comércio, a taxa de demissão voluntária é 40%, né? Porque no comércio você tem a escala 6x1 e salário baixo. A escala 6x1, mano, também é um bagulho que, a menos que você esteja passando necessidade, você jamais deveria trabalhar desse jeito, porque é um emprego que nem você trabalhar presencial na nossa área de TI, né? É aquele emprego que ele puxa você para baixo. Na TI, pelo menos, você ganha dinheiro, né? Você ganha bem. Mas imagina, você tá num trabalho que te prende, acaba com você, tira toda a sua energia e nem dinheiro ele te dá. Sabe? Eu acho que o trabalhador da escala 6x1 é o que mais sofre aquele fenômeno, mano. Você não tá trabalhando, você não tem dinheiro. Você começa a trabalhar, você fica sem tempo, sem energia e continua sem dinheiro, porque você ganha uma mixaria que não dá pra nada, né? Então é uma tristeza, né, mano? Os principais motivos para pedir demissão é nova vaga em vista, né? E salário baixo. Também tem novos fatores, como saúde mental, problemas éticos nas empresas. Foda-se problema ético, mano. Ética é dinheiro no bolso, cara. É trabalho em casa, dinheiro no bolso. O resto é frescura, caralho. Falta de flexibilidade também na carga horária, né? Pois é, às vezes não é nem a flexibilidade, só é a carga horária menor. Tá, passou da hora a gente ter uns empregos meio período, 4 horas por dia, 3 vezes por semana, coisa assim, né? Você gosta de trabalhar 6 vezes na semana. Caralho, pra que tanto? O que tanto tem pra fazer que não dá pra fazer em menos tempo? Vai ficar 12 horas na empresa lá de braço cruzado lá, enrolando só para estar disponível. É uma tristeza, né? Então, o que está entrando na conta? Qualidade de vida, tempo de deslocamento, né? Que é um grande problema. Trabalho remoto e híbrido, né? Pois é, imagina, o cara que está no 6x1, trabalho híbrido para ele já é uma coisa assim de outro mundo, né? Agora o céu mesmo o céu mesmo é ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Loteria, aposentado, alguma coisa assim. Agora, abaixo disso aí, você tem um trabalho remoto, uma coisa boa, muito boa, né? 2020 pra cá ficou muito mais fácil abrir empresa, né? Também tem o crescimento dos MEIs, que é muito bom, mano. Você que tá aí no 6x1, você ganha R$1.200 na sua conta, você abre um MEI, começa a fazer uns bicos, você trabalhar 1, 2 vezes por semana, você já tira isso daí. É absurdo a diferença, né, desse peso que a CLT traz pra gente. Empregos que existem presença física, como indústria e construção civil, perdem. Pois é aquele fenômeno, mano. A partir do momento que você tem o trabalho remoto, Deus do céu, se eu fosse um jovem hoje estivesse escolhendo a profissão, nunca na minha vida ia considerar uma profissão que não é remota, né? Tem a questão do e-commerce e digitalização, né? Com a taxa de desemprego baixa, com esses níveis de demissão em patamares elevados, as empresas terão de se adequar às novas relações de trabalho, repensar bastante como manter os funcionários, né? Pois é, eu já dou uma dica para você, empresário aqui, velho. Você tá sem dinheiro? Tá, né? Todo mundo tá sem dinheiro. Olha seus funcionários aí. Eu sei que o hobby do patrão é olhar o funcionário trabalhar, né? Aqueles caras que ficam assim, ó. Sabe, já viu isso aí, os aposentados? Dinheiro e pinto pequeno, ninguém fala que tem, né? O pessoal lá fica olhando os outros trabalhando assim, ó. Cruza o braço e fica olhando. Isso aí. Eu vou passar tempo aposentado, aí ver os outros trabalhar. A mesma coisa esses chefes aí, principalmente chefe de emprego presencial, né? Ele quer que o cara vai lá pra ele ficar lá olhando e trabalhar assim, ó. Passatempo do idoso que ele quer fazer. Então, chefe, você pega e fica olhando seus funcionários aí, mas fica meio de bituca. Se você ficar dando na cara, ele vai fingir que tá trabalhando.
Agora, se você ficar meio de bituca, meio escondidinho assim, você vai ver a quantidade de tempo que as pessoas passam na empresa que elas não estão fazendo nada. A menos que seja uma linha de montagem, alguma coisa assim, né? Somente o setor aqui de tecnologia, por exemplo. Deus do céu, você tá no escritório 8 horas por dia, você não tem trabalho para as 8 horas, não. Fora as burocracias que você tem, né? Mas setor de comércio também, você vai ver seu vendedor lá, ó. Vai lá na loja de sapato agora, ó. 10h49 da manhã, na terça-feira. Os vendedores tá tudo assim lá, ó. Tudo sem fazer nada. Então a questão tá fácil de resolver. Você pega os horários de pico do seu comércio e abre seu comércio no horário de pico. O horário que não tem movimento, você fecha. Aí você vai ter uma carga de horária menor, pagando o mesmo salário. Porque aquilo, você não, mas aí o cara vai trabalhar menos hora. Pô, mas é uma hora que ele não tá fazendo nada mesmo, libera ele nessa hora, né? Porque esse é um dos maiores problemas do mundo. A gente tá desperdiçando vida humana sem fazer nada no trabalho, tendo que fingir que tá trabalhando, né? Então imagina a sua loja de calçados aí, hoje escala 6x1, é difícil, os caras entram aí e saem fora na hora. Você põe a escala 3x4, por exemplo. O cara abre 3 vezes na semana, os dias que tem movimento. Ou então você põe um horário menor, né? Você sabe que a sua loja vende só das 6 às 8. Pra que você vai abrir 8 horas da madrugada e ficar aberto até 8 horas da noite? Abre 6 da tarde, fecha às 8. Sua jornada de trabalho, em vez de 12 horas, ela vai ser de 3 horas. Olha só a diferença que vai fazer. Fica muito mais fácil você contratar gente assim, mesmo que seja 6x1. Vão 6x1, 3 horas por dia, caralho. Quem não vai querer isso aí fica de boa. Fica sossegado, né? Então, ó, formado em Direito, né? A Isadora Teixeira. Oi? Fica assim, ó. Ela foi efetivada no escritório de advocacia no Rio e promovida 2 vezes, né? Mas a rotina intensa da área de direito societário, a imprevisibilidade das demandas e as horas perdidas no trânsito a levaram a pedir demissão. Pois é, 2025 já, mano, você ainda perder tempo no trânsito, sabe? Pra ligar o computador em algum lugar. Pelo amor de Deus, né? Por isso que ela pediu demissão, né? Ela decidiu empreender como designer de brand, né? Gestão de marca, ou seja, ela largou o direito para trabalhar como designer. Você vê, o direito é uma área que dá pro camarada fazer online, porra. O direito faz o quê? Um monte de PDF lá, que é os negócios que os caras escrevem. Você faz no computador, manda pela internet, você não precisa pegar trânsito pra ficar indo lá fazendo no computador da empresa, né? Por aqui, então, 55% de vocês aí já pediram demissão. O Alex falando que o tio dele era vendedor da antiga Nutron, lá no Mato Grosso, ganhava mais que o gerente da unidade. Então cortaram a linha dele para não ter essa renda maior. Tem esse problema também, se você tá num emprego ou subemprego aí, você fica muito tempo ali, seu salário começa a subir, né? Até o Hermínio Sabá, um abraço para ele lá, da Sabex, os melhores fretes de Santa Catarina, ele fala isso aí. Ele fala que você fica muito tempo trabalhando de peão e aí seu salário fica alto, aí os caras te mandam embora e contratam um outro peão pelo salário mais baixo, porque todo ano tem o reajuste ali do dissídio, né? Então é uma coisa foda, tá ligado? O bom salário no escritório dificultou a decisão, mas a perspectiva de futuro não agradava, né? Ela observava a rotina intensa do sócio e via uma vida que não gostaria de levar. Pois é, mano, o que adianta você ganhar dinheiro se você não tem nem tempo pra gastar o dinheiro? Amor, você tá bem? Muitas pessoas veem a CLT como uma estabilidade em comparação com empreender, mas no fim do dia isso não é garantido. Você pode se especializar e se dedicar muito e ainda assim ser demitido. Pois é, tá aqui o tranquilão pra vocês verem aí, eu viro e mexe, vem um pé na minha bunda, vai ver aquele dinheirinho também. Nós fica feliz, né? Pé na bunda da sua vida. Isso, que tipo de pé na bunda? Você tá falando levar um pé na bunda. De trabalho? De tudo. Sei lá, nenhum, velho. Se tivesse no seu, seria, mas se você não me deu um pé na bunda, graças a Deus, né? Mas seria eu, nossa, então, ficar um pé na bunda seria claro, trágico. Pia, com certeza é ruim, né? Pior perder, é mais difícil você arrumar uma mulher boa do que arrumar um emprego. Emprego tem um monte aí. É o tamanho do teu pé, se fosse um pé na minha mini bunda, aí seria cruel. Agora a mulher, ainda mais pra um cidadão feio que nem eu aqui, arrumar uma mulher. Você é lindo, você é gostoso, você é gentil, você é um cavaleiro. É difícil, como diria aquele personagem, é muito difícil. Nada que é mal. Então ela juntou 2 meses de salário e o bônus anual da empresa para se desligar em março do ano passado, né? Com divulgação no Instagram, indicações, conquistou clientes e em setembro deixou a casa dos pais para dividir apartamento com uma amiga. Hoje só trabalha em casa. A única coisa que ela fez errada aqui foi sair da casa dos pais, velho. Pra que ficar lá morando de graça? Muito melhor, velho. Você de repente precisa nem trabalhar. Trabalha um pouquinho só, ajuda a pagar as contas ali. Pega o pai, pega a mãe, se for aposentado, bota no carro, vai fazer uma viagemzinha. Oh, bom demais. Então, ó, ela faz futebol de manhã, tem tempo de leitura, toma café com calma e normalmente começa a trabalhar depois do almoço. Outro problema de vocês, empresários, também. Por que vocês querem que a gente comece a trabalhar cedo? 9 horas da madrugada? Porra, o trabalho tinha que começar depois do meio-dia, velho. Essa era assim o trabalho, né? Porque antigamente não tinha luz elétrica. Os que eu falo, a evolução tecnológica ela é muito rápida, a evolução cultural
cultural demora demais, mano. Para, velho, tem que começar a trabalhar lá pra tarde. Mandar um abraço pro meu amigo Robinho. O que tá acontecendo, Robinho? Todo dia o Robinho posta uns negócios lá no stories do Instagram lá. Mano, 5 e pouco da madrugada, o cara já tá em pé, ele vai jogar bola de manhã, e faz não sei o que, tipo, 8 horas da manhã, a hora que eu acordo, o cara já fez um monte de coisa, fala, caralho, mano, pra quê, velho? Dorme um pouquinho mais. E pra você que é chegado num soninho também, que nem eu, na soneca, né? Aprende inglês, mano, que dessa forma você vai prestar serviço para o exterior, e prestando serviço lá pra fora, você tira vantagem do fuso horário, e pode fazer como eu começava a trabalhar na Disney lá, era 11h30 da madrugada, e deixava cedo, pra mim eu começava a trabalhar depois do meio-dia. Depois das 4, eu nem começava, né? Só recebi o Pix, só já tava bom, pô, pra que tem que trabalhar, né? Então, aqui na English Bay, com o meu cupom Jovem Tranquilão, você tem 10% de desconto em qualquer plano aqui, né? Lembrando que eu sempre recomendo você fazer o plano Live Class, onde você tem acesso aqui nos grupos de conversação para treinar os seus inglês aí várias vezes na semana, né? Temos também o WhatsApp da English Bay, onde você pode chamar eles lá agora e simular uma situação de uso do inglês. Ali pode ser uma entrevista, uma situação de trabalho. Tudo isso vai te ajudar no progresso aí do seu inglês, né? E se você escolher empreender, mano, vem empreender no digital, cara. É o melhor lugar, você não precisa de sede, não tem que ficar trabalhando em lugar nenhum, você trabalha na sua casa mesmo, vai vivendo a tua vida. Cara, eu vou falar pra vocês, viu? Produzir conteúdo é a melhor coisa do mundo. E quando você se torna um produtor de conteúdo com mais tempo aí, mais experiência, o que acontece? Você vai lançar seu curso, seu produto digital, vai ter uma comunidade, e é aí que a Comunalize entra. A Comunalize, ela vai te ajudar a fazer essa gestão de grupos de WhatsApp, de Telegram, todas essas partes aí. Tem dashboard, desculpa, Telegram não, só o WhatsApp, tá? E o preço é R$ 49,90 por mês, galera, quase de graça, um precinho muito bom, precinho camarada aí de amigo, né? Então corre lá, comunalize.com.br, esse é o nome do site que vai te ajudar aí a ter melhores resultados na sua vida, né? Então, o Emanuel Lopes falando pro chefe que se o presencial voltar, infelizmente ele vai ficar doente. Pois é, mas isso aí, trabalho presencial não merece a sua lealdade, não. O cara tá nem aí pra sua vida, velho. Você tem que sair o quanto antes dessa bosta aí mesmo. Ó, o Alex falando que 9 horas já tá cansado lá. Ó. Pois é, eu também, eu já tô cansado. Eu acordei hoje às 6 e pouco da manhã e é um dos prazeres da vida. Faz isso, galera. Bota um despertadorzinho pra você acordar cedo, bem cedo. Aí você acorda e você fala, olha, eu posso dormir. Aí você volta a dormir. Mano, isso é um dos prazeres da vida, velho. O despertador tocar e você continuar dormindo, mano. É muito bom isso, velho. Você virar pro lado. É melhor que você dormir direto, é isso aí, mano. Porque você dormir direto, você não sente o negócio, mano. Isso aí é uma tristeza que eu tinha na época de trabalhar presencial, né? De estudar dessas coisas aí, que eu tinha que ficar acordando cedo lá, acordando 5 horas da madrugada. Pra quê, velho? Nem acordar depois do meio-dia, só. Aqui, ó. O Tranquilão, o Lucas Firard mandou 10. Valeu, mano. Manda seu superchat aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força aí, ó. O Lucas Filard perguntando se a minha esposa já pensou em aprender programação. Se não, o que eu acharia da ideia. Sim, nós temos um projeto aí, Tranquilinha Programadora. A gente tem que fazer isso aí. Temos que investir. Eu acho a ideia muito boa. Eu perdi o bonde, né? Devia ter feito isso na época da pandemia, que tava sobrando trabalho, né? Eu podia pegar os trabalhos, passar uns trabalhos para ela fazer, para ela me ajudar. Eu não fiz isso e me arrependo, mas ainda vou fazer. A gente tá nos planos aí, nas ideias de fazer, né? E inclusive para você que quer acompanhar uma pessoa que tá fazendo isso, né? Temos aqui a Dev a Mãe, ó, mais novo canal da Bolha Tech aí, que é justamente essa situação. Ela é casada com um rapaz da área também, e aí ela está iniciando seus estudos de programação, né, encarando vários desafios. A Dev, a mãe, tem 3 filhos, 3 gatos, um marido, casa, um monte de coisa para fazer, e ainda assim ela está estudando e está conseguindo aprender o Java, né? Uma jornada. Indica aí também para você, indica para sua esposa aí o canal Dev a Mãe, para ela poder ir lá e se inspirar e se tornar uma programadora também, para poder trabalhar contigo aí, fazer as demandas. É bem legal, é uma ideia muito legal essa aí que o Lucas Filard trouxe, né? Vou deixar o link aqui do canal Dev a Mãe para vocês acessarem lá, né? É uma jornada cheia de desafios e de ideias, principalmente para você que está passando por esse momento de aprender programação agora, né? Aqui você vai encontrar uma comunidade cheia de pessoas que estão passando por esse mesmo desafio, né? E aí você vai poder trocar ideias e coisas nesse sentido. Então, vai lá no canal Dev a Mãe, tá ligado? Se inscreve, deixa o like e é isso, mano. É uma aventura muito interessante, uma jornada muito legal de se acompanhar, né? O Emanuel Lopes falando que gasta 4 horas
do dia para ir e voltar. Se ao invés de ficar 9 horas fora de casa, eu fico 13 horas, sendo que eu posso fazer o mesmo trabalho de casa. Atualmente trabalho híbrido. Pois é, Manuel, o negócio é aquilo. Trabalho híbrido, o segredo é o seguinte: o dia que você tá aí de home office, você tem que marcar entrevista, procurar outro emprego 100% remoto para sair fora, né? Que a gente tem que acabar com esse negócio, a gente tem que sabotar isso aí. Você viu os caras lá que... Tem os caras que cagaram na caixa d'água, mano. Jovem, tranquilão, sabotaram o escritório. Os caras fizeram isso aí. Funcionário público é foda, né? Os caras foram lá e cagaram na... Ué, sumiu aqui, ó. Os caras sabotaram o escritório, mano, pra continuar de home office. Depois vai dar uma olhada nesse vídeo aqui pra você ver essa história aí. E aí interditaram o escritório, que os caras cagaram na caixa d'água. Então vale tudo, mano. Estamos lutando contra o mal, tá certo? A luta do bem contra o mal. O Gabriel falando que a maior parte do emprego dele ele passa morcegando, sem fazer nada, né? Só que ele fala alguma coisa, não, quem trabalha bem só ganha mais trabalho. Pois é, mano, esse é o ponto. A gente tem que libertar a humanidade dessas horas improdutivas no trabalho, né? Já tá mais que na cara aí, muito tempo. Que te falta mais é tempo do que dinheiro na sua vida, tá ligado? Que nem a moça aqui, ó, tá vendo só? Tanta coisa que ela faz de manhã, ó, tanta coisa que ela faz, ó, parece fácil, mas tem demandas intensas. Só que antes não tinha como estar às 7 da manhã na praia pra jogar. Ela é do Rio de Janeiro, né? Se chegava tarde em casa, dormia só 3 horas. Veja bem, você tá dormindo pouco, você não tá tendo nem descanso. Como é que você vai ter um bom rendimento no trabalho, né? Era um ciclo de exaustão. Eu era bem mais estressado. Pois é, até eu era estressado. Eu brigava no trânsito, galera. Você tem noção? Imagina o tranquilão brigando no trânsito porque tá indo pro trabalho. Isso é muito louco, né? Trabalhadores do mundo univos, momento Karl Marx aqui, mandar um abraço pro Karl Marx, também pro Ludwig von Mises, que a gente manda abraço pra todo mundo aqui, menos tem um cara que eu nunca na minha vida vou mandar abraço, Deus me crê, Deus pai, agora os outros tudo eu posso mandar, eu acho, pelo menos por enquanto, né? Então Karl Marx fala assim: trabalhadores do mundo univos, em vez de você que tá no trânsito aí ficar brigando com seu outro... Como é que se diz? Outro companheiro ou trabalhador aí que também tá indo pro trabalho, sejamos empáticos, que o problema tá no chefe, o chefe que tá fudendo vocês aí tudo, que vocês podiam trabalhar todo mundo em casa. Então você fica brigando com o seu semelhante no trânsito pra chegar num lugar que é o seu trabalho que você nem queria nem precisava ir. Então é uma perda de tempo do caralho, tá ligado? Ela disse que no mês passado chegou a faturar mais do que ganhava no escritório, né? Ela não tinha um plano B. Meu plano A, B e C era o mesmo, tinha que fazer dar certo. Deve ser triste chegar lá na frente e se arrepender de ter levado a vida, principalmente em relação à profissão, só empurrando com a barriga. Pois é, e o problema não é nem isso, né? Se a profissão fosse uma coisa que você faz por 1, 2 horas no dia, beleza. Agora a profissão é um negócio que ocupa a maior parte da sua vida, então você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando pra quê? Se você não tem tempo de fazer mais nada, né? Então, ó, um professor lá do departamento de sociologia, né? Caralho, olha o tanto de coisa que os caras falam pra falar do cara aqui, ó. Ele diz que trocar a carteira assinada por atividades por conta própria, né? Como motorista ou entregador de aplicativo é uma decisão pragmática. Ele chegou à conclusão após ouvir trabalhadores para a pesquisa, né? Uma das grandes mudanças no mercado de trabalho é a derrocata da CLT. Não só a perspectiva objetiva de proteção ao trabalhador. Esses caras são foda. Protege o quê, mano? Um monte de negócio que você paga. Nada da CLT é de graça. É pior, você paga e nem recebe depois. Que nem eu, por exemplo, se eu sou mandado embora, como eu tenho um CNPJ, nem seguro-desemprego eu recebo. Vai ver se os caras descontam lá. Então, como você tem CNPJ, você tem que pagar menos. Não, você paga o inteiro, depois você não tem direito nas paradas, né? Então é triste, né? Na expectativa de inclusão no futuro, esse horizonte está se esfarelando ultimamente. Pois é, o povo tá acordando, velho. O gigante acordou. É isso aqui, ó. O gigante acordou. O povo percebeu que CLT não é direito, CLT é custo, é dever, tá ligado? Isso aqui é a proteção ao trabalhador, isso é a conversa fiada que os políticos falam aí para convencer a gente. Os empregos formais que esses trabalhadores de melhor qualificação têm acesso são muito ruins, o salário mínimo é quase o máximo, eles ganham mais em troca de aceitar não ter vínculo trabalhista. Não são idiotas manipulados, só fazem a leitura pragmática da situação. Pois é, exatamente, quem é manipulado, desculpa, não acaba sendo a CLT. A partir do momento que você para pra pensar que você tá custando o dobro pra empresa, o cara fala, o cara não vai pagar tudo pro empregado. Tudo bem, mano, que ele não pague, mas pelo menos ele vai te cobrar menos, você vai precisar produzir menos, porque você é mais barato também, tem esse ponto. Então, em vez de você trabalhar 6 por 1 lá, 10 horas por dia, você vai trabalhar muito menos, né? E aí você tem um mercado, tem uma série de coisas, né? Então, ó, ele lembra de um entregador que ele entrevistou, né? O entregador disse, ganha muito mais que aquela caixa de supermercado ali com carteira assinada, né? E mostrou o saldo de 4 mil. Ele não vê
vê horizonte no trabalho regulado e tem um pouco mais de margem de manobra na jornada, né? Olha que delícia, mano. Flexibilidade. Só quem já trabalhou como empregado sabe, mano, o prazer de você não ter horário, você poder começar às 11 horas da manhã, parar às 3. Isso aí é muito lindo no aplicativo. Você poder parar na hora que você cansa. Ah, cansei, ó. Quero mais não. Volta amanhã. Assim. Não, no aplicativo. Sim, mas por exemplo, uma viagem de Uber que dura além das 3 horas. Aí você não pode parar. Tem esse problema também, né? Mas o mundo digital também foi com o caminho da professora Beatriz Guimarães. Em 2024, ela largou um curso de idiomas onde se informou e trabalhou registrada por 13 anos, de segunda a sábado. Nossa, 13 anos trabalhando de segunda a sábado, não. Imagina a vida como é que fica, gente. Você não tem mais... Pra que trabalhar? Você não tem vida. Você não, antigamente, como fazer isso é pra aposentar. Você não tem aposentadoria, merreca que você ganha, não dá pra você fazer nada também, não dá pra você guardar dinheiro, então pra quê? Corta na raiz. Então, pronto, às vezes que tá trabalhando, sua vida é o seu trabalho, né? A transição começou aos poucos, mas a pandemia, a gravidez e o Ramon, hoje com 5 anos, aceleraram tudo. Ela conciliava as aulas no curso com particulares. Caralho, ela trabalhava de segunda a sábado e ainda dava aula particular, mano. Caralho, o povo trabalha demais, gente. Pra quê? Onde é que vocês vão gastar esse dinheiro todo? Vocês estão ganhando? Pior é, fala, não, mas eu nem ganho o suficiente. Então pra que trabalhar tanto assim? Não adianta. Não é mais trabalho a solução, né? Então, ó, 2021 ela engravidou das gêmeas Joy e Ravine, né? Hoje com 3 anos. Então ela tem 3 filhos ainda. Imagina, trabalhando de segunda a sábado, dando aula particular. E ainda fez filho. Parabéns, mano. A mulher ela sempre consegue fazer mais do que a gente espera. Quando voltei da licença maternidade, pensei, ou vai ou racha. Resolvi continuar, mas só com 30% das aulas. 3 crianças dão o empurrão que você precisa. Gastava mais de R$1.000 em fraldas. Caralho! Você reclamando dos meus mercados, né? E eu reclamando da minha maroca. Passei a dar minhas aulas online à noite, amamentando uma criança em cada peito. Caralho, que da hora, mano. Tá vendo? Você vai dar aula online, não vai mais ter que ficar indo lá, né? Até que meu horário foi ficando muito cheio. Resolvi sair do curso pra ter sábado pra descansar. É isso, mano. Desculpa, amor. Ela então criou sua própria escola de inglês online, que atualmente tem 96 alunos. Você imagina, 96 alunos, cada um pagando aqui R$100, dá 9.600. Já dá uma rendinha boa. O negócio deu certo. Ela trouxe a irmã e a cunhada para dividir as turmas com ela. Ambas também deixaram o emprego formal. No curso, o contra-cheque de Beatriz era de R$3.000, mano. Hoje seu negócio fatura quase 10 vezes mais. Então paga R$300 por aluno, mais ou menos, né? Imagina você sair no salário de 3.000 para um de 30. Caralho, isso aqui é vida, mano. Também trouxe minha mãe para me ajudar com as crianças. Ela trabalhava como caixa de mercado das 2 da tarde às 10 da noite. Chegava em casa perto de meia-noite. As pessoas falam da segurança da CLT, mas podem ser demitidas. Não é essa segurança toda. Pois é, não sei que tanta segurança por ver na CLT. A única vantagem que você tem na CLT é que quando você é mandado embora, você tem um dinheirinho pra você ficar um tempo ali procurando outro emprego. É só isso, gente. Não tem nada mais disso. Antigamente tinha aposentadoria, hoje não tem mais, né? Clara Marques, que trabalha com mentoria de negócios digitais, afirma que a internet reduziu muito o custo de começar um negócio ou vender um serviço. A taxa de sucesso, diz ela, é semelhante à do mundo físico, mas é possível começar com muito pouco. Comecei fazendo vídeos no celular, a plataformas para a venda de qualquer tipo de produto digital, de e-book a mentoria. O mercado da internet já era conhecido, mas estourou na pandemia. A barreira de entrada é muito baixa. Até ela falou aqui de produção de conteúdo, ó, mostrando para vocês aqui em tempo real, ó, o meu Creator Studio aqui, ó, nesse canalzinho aqui que vocês estão assistindo. Muito obrigado aí, o Alex, Rafael Vanazzi, o Vitor João, todo mundo que tá aí, ó. A gente tá tendo esse resultado aqui esse mês, ó, R$7.139 nos últimos 28 dias. Isso aqui dá mais ou menos 7.500 no mês. Aí, ó, fazendo videozinho. Sabe quanto tempo eu gasto aqui? Se eu gastar 3 horas por dia é muito. 3 vezes 3 dá 90 horas mensais, mano, de trabalho. Isso aí é 2 semaninhas de um trabalho normal, tá ligado? Eu trabalho menos do que eu trabalho no meu trabalho aqui. Você gosta da galera? E ganhando menos aqui. Mas tem as outras coisas, tem o patrocíniozinho bom também, vindo pra nós, tem uma coisinha, tem outra, tem a possibilidade de crescimento, né? Então, mas o que mais me atrai como vagabundo não é nem o crescimento, não. É a diminuição do tempo, velho. Gastar menos tempo. Isso aí que é vida, isso aí que é vida, isso aí que é uma coisa boa, né? E para você que também quer se aventurar nesse caminho da produção de conteúdo, eu trago para você aqui a nossa queridíssima parceira Hotgate, mano. A Hotgate automatiza seus grupos de Telegram, WhatsApp e Discord. Para quê? Para você poder ter uma interação melhor com o seu público. Você vai ter uma interação legal ali, as pessoas vão conseguir
tirar dúvidas e coisas desse tipo, para quando você criar os seus cursos, né? Que você vai fazer curso, vai vender e tudo mais. Então vai lá na hotgate.com.br, o portão quente, que vai te ajudar bastante aí com essa sua jornada, né? E também tem o meu curso aqui, tá? Para você que quer trabalhar pro exterior, tirar uns troquinhos bons aí como programador, acordar mais tarde, né? Trabalhar menos, aqui no Brasil 9 às 6, né? No exterior é das 9 às 5, aliás, das 8 às 6 no Brasil, no exterior é das 9 às 5. Então vem aqui no meu curso, ó, vou deixar o link para você, corre lá, precinho camarada para você vir ser meu aluno aí e aprender mais sobre essa arte da programação. Não esquece, galera, de deixar o seu like, se inscrever no canal aí, por favor, me ajude a crescer esses 7 mil e pouco aqui. Pensou se 7 mil virar 8, virar 10, virar 20? Ei, meu Deus do céu, obrigado, pessoal, muito obrigado aí por esse presente, tá ligado? Por aqui, então, 59% de vocês já pediram demissão, né? Vitor João falando, espalhando a palavra do home office e da redução da jornada. Sim, mano, o home office já é uma redução de jornada brutal, né? Você deixa de trabalhar 14, 16 horas por dia, você vai trabalhar só 8. Porra, é o mesmo que acontece com o aplicativo, né? O aplicativo, você fica online nele. Eu mesmo, na época que eu fazia Uber, eu fazia isso, estava dentro de casa, já ficava online lá. E aí a hora que apitava uma corrida, eu ia, entrava no carro na garagem, saía e ia fazer a corrida. Não tinha um tempo de deslocamento, né? Que isso aí é desperdício total de vida humana. Então o home office já libera muito tempo na nossa vida. E aí você percebe que 8 horas ainda é muito. Aí você quer diminuir, até eliminar. O objetivo final é eliminar a hora de trabalho, a aposentadoria, né? É o ponto mais alto da carreira. Você sabe que os soldados romanos, depois de não sei quantos níveis, lá 12 níveis de carreira, eles iam e se aposentavam. Era o nível mais alto da vida. Você não trabalha mais, você só fica com a parte boa, que é ganhar dinheiro. O Alex falando, ó, na CLT você vai embora às 6 da tarde e o pessoal ainda te olha torto. O Vitor falando. Horário e ainda tem que dar. Tinha uma época que eu trabalhava na empresa, você saía, os caras batiam palma, assim, ó. Quem saía no horário era uma humilhação. Eu falava, obrigado, muito obrigado. O Vitor João fazia um bem bolado com as outras empresas. Isso aí ia ter emprego com jornada de domingo a domingo, pagando R$500 por mês. Então se os caras pudessem fazer isso aí mesmo, mano. Mas aí ninguém trabalha, só ninguém trabalhar, né? Você não trabalha, você não produz, você não consome também. Aí eu quero ver e não paga imposto. Aí já era. Aí derruba o sistema, né? E a orelha com cheiro de Cheetos, hein? E as orelhas com cheiro de salgadinho? O Darkman falando, curioso é que nos Estados Unidos não tem CLT e a vida da pessoa é o trabalho, né? Tranquilo, nos ensina a ser minimalista, nada de luxo. Pra que PlayStation 5, Xbox, carro, seja minimalista? Trabalhe o menos possível, né? Então, mas lá nos Estados Unidos o pessoal trabalha menos que aqui, velho. Lá o pessoal trabalha em torno de 8 horas diárias e se você faz hora extra, o pessoal te olha feio e fala, você não tá dando conta do trabalho, né? Tem até um gráfico que mostra isso. O país que menos trabalha no mundo é a Alemanha, os Estados Unidos tá mais ou menos ali na média e o Brasil, México e mais um que eu não lembro qual que é, são os que você mais trabalha no mundo, tá ligado? Então a gente tem essa sensação, né? Mas é porque o americano acho que não tá em horas de trabalho a questão dele, tá mais na questão da forma como ele vê o trabalho, sabe? Ele vê o trabalho como uma parte da vida dele, mais do que a gente brasileiro. A gente vê o trabalho como uma coisa chata que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro. Agora o americano não, ele mescla muito a identidade, né? Mas se você vê essa ideia do minimalismo, surgiu justamente lá nos Estados Unidos, né? Porque lá você tem uma produtividade alta, a galera trabalha, produz muito, eles consomem muito. Aí fica aquela casa gigante, cheia de cacaré, que o cara só trabalhando, ele não usa nada, né? Então o minimalismo, ele vem daí. Assim, o movimento minimalista dentro dessa corrente que a gente tá falando aqui, né? De menos consumo, a forma de você lidar com excesso e tudo mais. E o ponto, né, do minimalista não é você não ter luxo, tá ligado? É você não ter coisa que você não usa. Sabe aqueles negócios que você compra e fica pegando poeira, né? Nem você falou do PlayStation, Xbox. Você tem essas paradas aí. Você não joga? Então, pra que você ter, né? Que é aquela história. Como diz Pepe Mujica, manda um abraço pra ele lá, ex-presidente do Uruguai. Ele fala assim, as coisas que compramos, não compramos com dinheiro. Compramos com o tempo de vida que gastamos para ganhar o dinheiro, né? Então você tá gastando um tempo da sua vida para comprar um negócio que você não usa. Então, se você não comprar aquele negócio, você não precisa do dinheiro. Se você não precisa do dinheiro, você não precisa trabalhar aquele período. Ou seja, ou você não trabalha ou você trabalha menos, conforme você controla ali os seus desejos, né? Lembrando que no Ocidente aqui a gente não tá mais trabalhando por necessidade, a gente trabalha por desejo. Necessidade, o camarada comete pequeno delito, vai preso, come de graça na cadeia. Então não tem mais necessidade de trabalhar, tá certo? Você trabalha por desejo. Quero ter uma liberdade, quero ter uma casa, quero ter um carro, uma coisa ou outra. E aí o controle desses desejos, né? Aí que o minimalismo entra, conforme você controla os seus desejos, de tal forma você consegue otimizar a sua vida para que você não tenha que fazer tanta coisa, né? É mais ou menos isso aí, tá ligado?
O Lucas Alexandre falando que a geração Z que tanto criticam vai nos salvar da CLT. Pois é, mano, tem que acabar com essa CLT aí, velho. Chega desse trem, mas já deu. Já foi. Isso aí é uma lei de inspiração do Mussolini lá. Esse aí não dá pra mandar abraço, não. O Mussolini fascista lá, os caras vêm fazer aqui no Brasil essa merda. Pra quê? Cancela essa bosta aí, velho. Já foi, tem que cancelar. Então, 59% das pessoas aqui já pediram demissão. E eu vou deixar um link aqui pra você, né, de um outro tema, falando sobre fui demitido, mano. Vem ver esse vídeo, você que tá vendo no kart aqui, a última vez que eu fui demitido, né? E a gente vai continuar a nossa live aqui, fazendo uma pergunta pra você aqui, ó. Se você trabalha 100% remoto, diz pra nós aí sim ou não, que esse é o tema da nossa nosso próximo tema aqui da nossa live, né? Deixa eu arrumar essa parada aqui, ó. Vamos tirar esse negócio fora daqui. Vai respondendo aí a nossa enquete, vai mandando seus comentários, né? Porque a gente vai falar sobre o tema que é a libertação inicial do trabalhador, que é o home office. Home office é a melhor coisa, né? E, bem, vamos falar disso aqui, ó.